Vamos lá. Aqui a gente inicia a semana 11. Se eu não me engano, na semana 11 você tem uma prova, né? Geralmente é no fim dessa semana. Você deve ter uma prova no dia que seria o exercício de aplicações, né? Deve ser ou na quinta ou na sexta, no seu caso. É... aproveite essa semana para você revisar os conteúdos, entender o que é ponto crítico, entender o que é ponto de inflexão, aprender a desenhar curvas, beleza? A semana 9, acho que é 8, 9 e 10, é basicamente isso. Você encontrar os pontos de mínimo, ponto de máximo, ponto de inflexão, saber desenhar curva, beleza? Mas outro assunto também que pode cair é essa técnica aqui, é a regra de L'Hopital, tá bom? Então isso também pode cair um limite lá que você consiga resolver utilizando essa técnica. É uma regra bem tranquila de se entender, de se provar mais ou menos. O que ela diz? Se você tem um limite, quando x tende a de uma função que pode ser f de x dividido por g de x, tá bom? Tem uma função desse tipo, ela é uma função, tem a parte de cima e a parte de baixo, tá bom? Você quer saber qual é esse limite, né? O que a regra de L'Hopital diz? Ela diz que se, vou abrir até em duas setas aqui, se o limite, quando x tende a de f de x é igual a zero e o limite de f de x, ou de g de x, cara, é zero, quando x tende a, ou seja, se essas duas funções, tanto a de cima quanto a de baixo, tendem a zero, então o limite, quando x tende a de f de x sobre g de x é igual, não sei se está dando para ver, eu vou aproximar um pouco mais aqui, é igual ao limite, quando x tende a da derivada, né, f' de x sobre g' de x. Isso vale para tanto quando as duas funções tendem a zero, quanto se as duas funções tenderem para infinito. F de x vai para, pode ser mais ou menos infinito, tanto faz. Então, mas tem que ser as duas sempre. Ou as duas vão para zero, ou as duas vão para mais ou menos infinito, tá bom? A gente só pode usar a regra de L'Hopital se a indeterminação for do tipo zero sobre zero ou do tipo infinito sobre infinito. Em geral, é interessante falar sobre essa regra porque essa regra ela nos ajuda a resolver limites utilizando derivadas, né? Então, a princípio, a gente só pode realizar essa técnica depois do capítulo de derivadas. Então, assim, é muito comum as pessoas que reprovam em cálculo utilizarem naquela primeira semana que você estuda limites, elas utilizarem essa técnica. E, em geral, os professores não aceitam a solução. É claro, esse é um teorema válido, mas ele é um teorema válido quando você já tem o conhecimento de derivadas, beleza? Tá. Então, vamos resolver a nossa questão aí, né? É a 1, letra A. E aí está a nossa regra, né? Regra de L'Hopital. Tem gente que fala de cada jeito, mas faz parte da vida aí. Então vamos lá. Primeiro limite aqui.
limite, quando x tende a 1, de e elevado a x menos 1 sobre x menos 1. A câmera está meio torta. Aí. Então vamos lá. Como é que eu faço isso, né? Primeira coisa que você vai tentar é verificar se tanto em cima quanto embaixo dá zero, né? Ou mais infinito e menos infinito. Como que a gente verifica isso? Substituindo. Se você substituir, aqui vai ficar e elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é zero. Então vai ficar e elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1, né? Então vai ficar 1 menos 1. Então a parte de cima a gente já verificou que deu zero. Tá bom? Agora na parte de baixo vai ficar 1 menos 1. Então a indeterminação que a gente tem, ela é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Se é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, a gente pode utilizar a regra de L'Hopital. Então, geralmente você bota um igual, escreve bem aqui, eu vou até inclinar aqui, ó, escreve o nome do cara, para o seu professor entender o que você fez, tá bom? Então, eu escrevi aqui, ó, Los, é assim mais ou menos que escreve o nome dele. Tipo hospital, né? Enfim. Que é um traço. Beleza. Então, o que eu tenho direito a fazer utilizando essa técnica? Eu posso derivar a parte de cima, posso derivar a parte de baixo. E o limite vai se manter o mesmo. Então, o limite quando x vai para 1, na parte de cima, a derivada de 1 é zero, então não preciso me preocupar. A derivada de e elevado a x é ela mesma, é elevado a x. Só que aqui a gente vai ter que usar a regra da cadeia, né? Então vai ficar e elevado a x menos 1. Agora eu vou ter que multiplicar pela derivada de dentro. A derivada de x menos 1 é o próprio 1. Então, na verdade, eu nem precisava ter feito isso, né? Vamos lá, continuando. Aqui, na parte de baixo, eu vou derivar. Derivada de x menos 1 é 1. Agora ficou bem tranquilo, né? A partir daqui, a gente pode usar o argumento que a função exponencial ela é uma função contínua. Se ela é uma função contínua, basta a gente substituir, né? Substituindo, isso aqui vai ser e elevado a zero. E a nossa solução é o 1. Beleza? Bem tranquilinha, é a primeira aí, ela só tem uma aplicação de L'Hopital, mas é muito comum a gente ter várias aplicações seguidas. A gente vai ver nos próximos problemas. Valeu!